O desejo do meu coração é que essa ideia que a gente tem de tema para hoje, o tema que a gente tem hoje é a ideia de um novo ciclo. Que essa ideia desse tema seja o que todos nós vamos conseguir fazer e viver quando a gente estiver saindo daqui. Amém? Amém? Vamos orar ao Senhor mais uma vez, Pai? Nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença. Senhor, certos de que o Senhor está conosco, que o Senhor está entre nós, que o Senhor já está falando aos nossos corações, já tem tocado as nossas vidas nas canções que cantamos, nas orações que fizemos. Senhor, mas nessa hora, de uma forma assim, muito singela, nós queremos suplicar a Ti que o Teu Santo Espírito ministre individualmente para cada um de nós o Teu projeto nessa manhã. Senhor, que não sejamos simplesmente um grupo, uma coletividade de pessoas aqui, mas, Pai, que seja a Tua palavra dirigida especificamente a cada um dos nossos ouvidos de forma individual. Pai, nós mesmos não temos condições alguma de fazer esse tipo de coisa, mas o Senhor pode. E é o que nós pedimos a Ti, que o Senhor visite os nossos corações, tocando-nos e impactando-nos com o Teu poder e nos permitindo, Senhor, viver um novo ciclo na nossa vida. Senhor, é a oração que nós fazemos, agradecidos, Pai, no nome bendito, eterno, santo, do Teu Filho amado, nosso Senhor e eterno Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O povo de Deus diz: Amém. Existem diversas coisas que, principalmente quando a gente está no ambiente, como é o ambiente que a gente está aqui hoje, talvez o ambiente que você está me assistindo em vídeo, que a gente sempre fica preocupado, a gente sempre tem uma indagação, e na realidade, se você está aqui, se você está assistindo, é porque você tem, no mínimo, uma pitadinha de alguma coisa de fé na sua vida. Não necessariamente é alguém que já é seguidor de Jesus Cristo, bom seria que fosse, mas não necessariamente alguém que já é um seguidor de Jesus Cristo, alguém que tem um compromisso individual, pessoal, único, e qualquer outro pleonasmo que a gente quiser usar e fazer redundante o seu compromisso com Jesus Cristo, pode ser que você não tenha esse tipo de compromisso. Mas se a gente já frequentou qualquer ambiente onde a fé é falada, onde a religião é trabalhada, a gente já escutou algumas coisas. E tem algumas coisas que causam algum tipo de arrepio na gente. E se tem uma coisa que o ser humano tem medo, é a tal maldição. Falou em maldição, as coisas começam a ficar, eu não sei esse negócio não. Será... O pai, a mãe, os vizinhos, alguém lançou a maldição na vida de alguém, já começa a ficar aquele, o que esse negócio vai acontecer? Como que isso pode acontecer? E na realidade, talvez nos tempos que a gente vive, em dias mais modernos, a coisa ainda é mais estranha, e ela se torna ainda mais estranha quando se trata da chamada maldição hereditária. Uau! Agora eu sofro na minha vida, isso é o que as pessoas dizem. Abre um grande parênteses, isso não é o que a Bíblia está dizendo. Um grande parênteses, o que as pessoas dizem? Eu estou vivendo e pagando por decisões que tomaram os meus antepassados. Talvez os meus pais, talvez os meus avós, e as pessoas fazem isso. Tem cultos, mais cultos, celebrações e mais celebrações, programações especiais em cima de programações especiais, com o intuito de quebrar as maldições hereditárias. E agora o que eu vou fazer? Essa dificuldade, esse problema, essa situação que eu enfrento na vida é uma maldição hereditária. Mas a minha pergunta sempre é o seguinte: e o que a Bíblia diz a respeito disso? O que as pessoas dizem a respeito disso eu sei. O que as pessoas fazem em relação a isso eu sei. Talvez você também saiba. Mas o que a Bíblia diz em relação a isso? Eu tenho que dizer para você o seguinte: talvez nem muitas pessoas saibam. Porque se muitas pessoas soubessem, não estaria acontecendo o que está acontecendo no mundo em relação a esse tema, em relação a esse assunto. Na realidade, toda essa história, ela começa não no século que a gente vive, não no primeiro século, mas muito antes dele,
quando Deus dá para Moisés, lá ainda no deserto, o povo, se você conhece a história bíblica, você lembra do povo de Israel sendo escravizado no Egito por um bom tempo, 400 e poucos anos, Deus levanta um libertador chamado Moisés, Moisés vai lá, tira o povo e de repente o Senhor fala com Moisés o seguinte: Moisés, deixa eu fazer algum combinado com o povo. Deixa eu colocar alguns padrões para que o povo possa viver, e a ideia do padrão, a ideia da lei de Deus não é uma ideia de escravizar o homem, mas é uma ideia de proteger o homem. Deus cria todo um processo, cria toda uma ideia, e na verdade o Senhor fala com Moisés o seguinte: a primeira coisa, no topo da sua mente, no topo da sua família, você precisa ter certeza de uma coisa: você não tem ninguém que tem mais valor na sua vida do que eu. Não ama ninguém a mais do que o seu Deus. O Deus é o topo. Eu sou o topo, é o que Deus fala com Moisés. Eu sou o topo. Uma outra coisa que ele fala, e o texto bíblico diz o seguinte: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de algumas coisas. Não, nenhuma imagem de qualquer coisa, no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não faz para você, não faz nada disso. Não é só o que a gente diz nos dias de hoje, de repente você pode até fazer, mas vai escolher o que você vai fazer com essa coisa feita. Não, Deus fala, você não faz nada disso. Não só isso, ele fala o seguinte: não te prostrarás diante delas, nem lhes prestarás culto. Deus fala isso. E agora entra o que gera toda essa história, e de onde sai toda essa coisa da maldição hereditária. Deus fala o seguinte: porque eu, diz o Senhor, o teu Deus, sou o Deus zeloso, que faça o quê? Castiga os filhos pelos pecados dos seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Aí de repente as pessoas veem isso aí e falam: tá, Bíblia purinha, claro, simples, fácil de entender. Deus é um Deus zeloso que castiga os filhos pelos pecados dos pais, até a 3ª ou 4ª geração, e as pessoas fazem toda uma teologia de maldição hereditária. Seu pai errou, você vai pagar, tá? Seu pai fez mal, você vai pagar, tá? E as pessoas falam isso e te colocam medo nisso, as pessoas vivem escravizadas por esse tipo de situação. Mas o que a Bíblia fala disso? O que a Bíblia fala de fato a respeito disso? Na realidade, isso aí é pouco relacionado com maldição e tem tudo a ver com consequência. Se você fuma, quais são as chances que os seus filhos vão fumar? Grande. Se você é um tremendo mentiroso, quais são as chances que os seus filhos vão ser uns tremendos mentirosos? Muito grande. Se você é daquele que o telefone toca e quando você olha, você fala assim: manda avisar que não está aí não. E quando as crianças falam: meu pai mandou avisar que não está aqui não. Eles vão fazer isso. E isso é certo ou errado? Errado. Deixa eu perguntar de novo, só para eu ter certeza. Você pegar o telefone e mandar alguém falar que você não está, é certo ou errado? Errado. Guarda isso, tá? Porque isso vai acontecer com você essa semana. E você vai lembrar. Antes que o galo cante, você vai lembrar que alguém te avisou. Isso é errado. Isso é errado. Não posso falar agora que estou preso no trânsito. O trânsito entre a minha cama e o sofá da sala. Isso é certo ou errado? Seus filhos estão vendo, o que eles vão fazer? Maldição hereditária? Não, isso é consequência, velho. Isso é consequência. As coisas que os pais fazem, os filhos veem. Não só os filhos veem, as pessoas veem. As pessoas à sua volta, as coisas, a maioria das coisas que você faz, tem a ver com o lugar onde você foi criado. Não é Bíblia, mas diz a teoria que o ser humano é um produto do meio. Ele pode ser sangue azul, se ele for criado no meio que não é bom, vai ser difícil. Não é maldição hereditária, consequência. Consequência das coisas que você faz. Consequência. Mas essa coisa foi tão forte as coisas que Deus falou com Moisés, de 10 mandamentos que Deus deu para Moisés, eles se estenderam em 600 e pouco, 613, a gente consegue contar, de tanto que as pessoas colocaram pensamentos em cima, ideias em cima, e coisas em cima daquilo que Deus tinha falado, e chegou ao ponto de existir um dito popular, e surgiu esse dito que dizia o seguinte: os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos que se embotam.
Os pais comem, se você tem dificuldade talvez em entender exatamente esse texto bíblico, o dente fica desamolado. Se você já comeu uva verde, você sabe direitinho o que é, fica aquele negócio grudento, fica ruim. Os pais comem uva e os filhos que fazem isso, que ficam os dentes dessa maneira, embotados. E essa coisa era uma moda tão grande em Israel que encheu a paciência de Deus. E Deus falou, não aguento mais esse negócio, não aguento mais esse negócio. Deus usa um dos seus profetas, o profeta Ezequiel, ele fala, Ezequiel, talvez ele chamava de Zic, né? Tipo assim, Ezequiel, tem alguma coisa errada, por que que esse ditado existe? Por que que esse ditado existe? Por que que essa coisa existe? Por que que as pessoas estão dizendo isso? E Deus coloca para Ezequiel algumas ideias, coloca para Ezequiel alguns pensamentos, ele fala o seguinte, imagina o seguinte, o cara é bom, o filho é bom, a pessoa é uma pessoa boa, ele trata todo mundo bem, ele tem Deus acima de todas as coisas, ele faz tudo o que é o conforme a Bíblia ensina, ele não mexe com a mulher dos outros, ele não interrompe as coisas que Deus trabalhou, ele não empresta dinheiro visando juro. E se ele pega alguma coisa como penhor daquilo que ele emprestou, ele devolve. Talvez você colocar bem no contexto que a gente vive aqui, recebeu o depósito, o aluguel da casa, quando ele sai, devolve. Não fica arrumando quizumba e dizendo, quebrou esse negócio aí, não sei o quê. E não, ele devolve, ele faz todas essas coisas. E agora, esse cara todo direitinho, mas ele tem um filho todo largado, todo esquisito, que não respeita as coisas de Deus, que não respeita a mulher do próximo, nem a sua própria esposa, quando deveria tomar alguns cuidados. Ele rouba. Ele mata e faz um monte de coisa, agora o pai vai ter que pagar por isso, ou vice-versa, se o pai é ruim, o filho é bonzinho, faz todas as coisas, ele vai ter que pagar, fala, não pode, e Deus fala com Ezequiel o seguinte, fala com o povo, Ezequiel 18, verso 20, aquele que pecar, é que morrerá, você errou, é você que vai pagar o preço, o filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho, a justiça do justo lhe será o quê? Você fez bem, o crédito é seu, não é dos outros não, você fez bem, o crédito é seu. E a impiedade do ímpio lhe será o quê? Cobrado. Você fez mal, vai ser cobrado de você, não vai ser cobrado dos seus filhos. Seus pais fizeram mal, não vai ser cobrado de você, vai ser cobrado deles. Aquele que pecar, é que morrerá. O que pecar, é que morrerá. Literalmente, o que Deus está dizendo é o seguinte, interrompa o ciclo da consequência e crie um ciclo novo. Você tem nas suas mãos todas as possibilidades de fazer diferente daquele ambiente em que você foi criada ou que você foi criado. É uma decisão que você toma. É uma decisão que você toma. De vez em quando as pessoas falam o seguinte, eu não tenho um bom relacionamento com meu marido, com a minha esposa ou com os meus filhos porque eu cresci num ambiente em que não tinha isso. Foi uma boa coisa que você sabe disso. Sabe por quê? A primeira coisa necessária para que alguém se cure de uma doença é saber que ele tem. Porque quem tem a doença e não sabe que tem, como é que vai se tratar? E se você sabe que você não trata a sua esposa bem, ou que você não trata o seu marido bem, ou que você não trata os seus filhos bem, porque isso te faltou na sua infância, que você não viveu esse exemplo, interrompa o ciclo dessa consequência e cria um ciclo novo. Dá um basta nisso aí. Dá um basta nisso aí. Você vive numa família cresceu numa família de gente mentirosa? Você cresceu numa família de gente que deve e não paga? Você cresceu numa família de gente que o casal passa noites e dias à base de briga? Você cresceu num ambiente onde os filhos são maltratados? De repente, você foi maltratado quando era criança. Interrompa o ciclo. Isso é consequência, não é maldição, não. Isso é consequência. Os filhos que foram espancados pelos pais, as estatísticas todas dizem que eles têm mais chance de serem pais espancadores. Mesmo que eles não gostavam. Quem é que gostava de apanhar? Me avisa. Ninguém gosta. Quem cresceu na cultura, como a maioria esmagadora de nós aqui, numa cultura bem brasileira, em que se você fez e não fez certo, a coisa vai ficar esquisita para o seu lado, você tem grandes chances de ser um pai espancador. Uma mãe espancadora. Mãe que grita com o filho, eles falam que é pleonasmo, né? Se gritaram com você, você tem a chance de gritar, interrompa o ciclo da consequência e crie um ciclo novo. Crie um ciclo novo. Sabe o que a palavra de Deus fala para a gente? É o seguinte, que a gente não precisa temer. O João capítulo 8 diz o seguinte, se o Filho os libertar, e Filho aí com F maiúsculo falando a respeito de Jesus Cristo, vocês de fato são livres. Se o Filho Jesus Cristo já te libertou, toda e qualquer maldição que tinha contra você já foi embora.
já ficou pendurada na cruz do Calvário. Se o Filho te libertar, você de... Quem está falando isso? Sou eu que estou falando isso, gente? Não é a Bíblia que está dizendo isso. Se você é alguém que não crê na Bíblia, essa palavra não é para você. Pode ser que um dia vai ser para você. O dia que você descobrir que de fato a Bíblia é palavra de Deus, é verdade de Deus, mas se você é um seguidor de Jesus Cristo, você precisa confiar na Bíblia. Se você é um seguidor de Jesus Cristo, amém? Você precisa confiar na Bíblia. Se o Filho te libertar, você é de fato livre. Quem foi comprado por Jesus não deve absolutamente coisa alguma para o diabo. Ah, meus pais fizeram, então agora eu tenho que pagar essa dívida aí que tem com o diabo. Jesus Cristo já pagou para você na cruz do Calvário. Você está liberto. Você está liberto. Não existe maldição hereditária sobre a sua vida se você tem confiança em Jesus Cristo. Você pode pensar nisso aí de novo, eu vou falar e você repete na sua cabeça. Não existe maldição hereditária na sua vida se você confia em Jesus Cristo. Todas elas foram quebradas, não importa quão ruim era a família onde você cresceu, quão mal eram todos eles, ou não importa quão mal você seja hoje, os seus filhos não têm culpa disso, e eles não pagarão por isso se eles confiam em Jesus Cristo. A sua vida precisa ser vivida nesse ciclo novo, que quebra todas essas coisas para trás e vive uma vida que confia em Jesus Cristo. Isso me faz lembrar de uma história de um dos servos de Deus no passado, talvez uma das pessoas mais famosas que a gente tem no escrito bíblico, Davi. Quando ele entra na presença de Deus e quando ele entra no escrito da palavra de Deus, ele era ainda um rapazinho, um menino tão despreparado para muitas coisas da vida, embora, quando ele aparece na história bíblica, ele é a única pessoa na sua casa que está fazendo alguma coisa que presta, trabalhando. É o único na história da sua casa. Na verdade, Davi entra numa história um dia que um profeta de Deus chamado Samuel recebe uma palavra de Deus. Na verdade, Samuel já tinha recebido essa palavra de Deus já tinha um tempo. O que Deus tinha dito para Samuel é o seguinte: Samuel, eu não quero mais Saul, que era o rei de Israel naquela ocasião, como rei. Eu já não aguento mais ele, as coisas que ele faz. Já não aguento mais Saul. Me unja um novo rei para Israel. E ele fala, você vai na casa de Jessé, lá em Belém. E o texto bíblico fala, Jessé é o belemita, justamente isso, o cara que mora em Belém. E você vai ungir um dos filhos de Jessé como sendo rei em Israel. E Samuel vai para lá e fala, mas como é que eu vou fazer isso, Senhor? Imagina o rei saber que eu estou indo em outro lugar ungir um outro rei. Não vai levar muito tempo para a espada dele passar no meu pescoço. E Deus fala, não, você vai e você vai fazer do jeito que eu te falar e as coisas vão dar certo. Samuel vai, ele chega na casa de Jessé e fala, eu vim fazer um sacrifício ao Senhor, vocês se preparem aí, vocês se separem aí, se santifiquem, vem comigo, nós vamos fazer um sacrifício ao Senhor. E depois deles fazerem toda essa coisa, ele começa a chamar os filhos de Jessé, e passa o mais velho, Eliabe, e ele pensa, esse aí é o cara que Deus quer, o sujeito forte, o cara preparado para a guerra, e Deus fala com ele, não é esse não. Passa o segundo, Abinadab, e Deus fala com Samuel, também não é esse aí não, Samuel. E vem o terceiro, Samar ou Simeia, dependendo da versão que você tem, e Deus fala com Samuel, não é esse cara não, desse cara não. E na verdade Deus dá para Samuel uma palavra que é importante para a gente. Ele fala o seguinte, o Senhor não vê como vê o homem. O homem olha a aparência, Deus olha o coração. E Samuel entende aquele negócio e fala com Jessé o seguinte, Jessé, você não tem mais ninguém aí não? Tem mais ninguém aí não? Ele falou, rapaz, é verdade, né? Eu tenho um rapazinho que está pastoreando as ovelhas, os homão de guerra estavam tudo de casa, e o rapazinho está pastoreando as ovelhas, mas ele é um menino. E quando Jessé manda chamar Davi, a palavra de Deus fala que ele era gentil e de boa aparência, um moleque fino, né? Gentil e de boa aparência, ele não tinha cara de sujeito bruto, de guerra. E lembra que guerra naquela época não era guerra de hoje, que é quase que um videogame, né? Era um negócio, era feio, era esquisito. E Samuel unge Davi como rei. E passam-se alguns meses, anos talvez, em um belo dia, os irmãos de Davi são convocados para a guerra no exército de Saul e eles estão já há algum tempo acampados num lugar e eles estão sendo desafiados pelo exército inimigo do povo filisteu. E Davi vai lá, Davi era um menino de recado do pai dele, e vai lá levar coisas para os seus irmãos, e nesse tal dia ele leva, acho que ele é até mineiro, que ele leva queijo, né, para o comandante, e leva um monte de coisa, e de repente ele escuta alguém desafiando o povo de Israel. E ele, que coisa é essa? Que história é essa? Ele descobre que aquele desafio já tinha 40 dias e ninguém se despontava para lutar com aquele homem. O texto diz o seguinte, que um guerreiro chamado Golias, que era de Gate,
veio do acampamento filisteu, ele tinha 2,90 metros de altura, praticamente 9 pés de altura, quase 10 pés de altura. Um homão, bruto. E diz o seguinte, que ele usava um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos, 130 e poucas pounds. Ele me carregava pendurado. Nas pernas ele usava caneleiras de bronze, e tinha um dardo de bronze pendurado na costa. A haste da sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão. Se você já viu um tear, você tem noção do que é isso, né? Aquele troço largo, aberto, com um cilindro no meio, era uma coisa grande e bem esquisita. Dá um Google aí depois, se você não sabe o que é uma lançadeira de tecelão. A sua ponta de ferro pesava 7,2 kg, 15 pounds mais ou menos, 15 libras. Seu escudeiro ia à sua frente. Esse homem bruto, 10 pés de altura, 3 metros de altura quase. Davi está lá escutando aquelas coisas, vendo, e ele resolve que ele é a pessoa que vai desafiar aquele gigante. O exército inteiro parado lá, incluindo os seus irmãos, Eliabe, Abinadab e Samar, parados lá. E Saul resolve, falar, não, já que você vai enfrentar o gigante, mas como que você vai enfrentar o gigante? Ele falou, não, senhor, o tempo que eu cuido das ovelhas do meu pai, quando surge um urso, eu mato o urso, quando surge o leão, eu mato o leão, e o jeito que ele fala, o jeito que o texto bíblico narra, ele não conta uma história que foi uma história de uma vez, que surgiu um urso, ou surgiu um leão, ele fala, quando surge o urso, ou quando surge o leão, possivelmente, histórias múltiplas, na unha, E Saul pensou, esse menino deve ser bom mesmo, por trás dessa carinha de bonzinho, deve morar um monstro. E ele deixa, veste a minha armadura, veste as minhas coisas. Quando Davi coloca todas aquelas coisas, ele fala, não dá para andar assim, senhor. Deixa eu ir com as minhas coisas mesmo. Ele vai. E ele, literalmente é um menino versus um gigante. Alguém que está acostumado no combate, à guerra, na realidade o desafio de Golias era o desafio seguinte, eu sou um soldado, e eu sirvo um exército. Ele falava com os soldados de Israel, vocês também são soldados, vocês servem um exército, não tem um homem de vocês aí que vai vir lutar comigo? Imagina, quem vai enfrentar um homem desse? Com esse tipo de arma, com esse tipo de tamanho? Qualquer pessoa perto dele é um mosquitinho, é um franzino, pode ser o melhor homem de guerra que vira menino, mas Davi era de fato um menino. Era de fato um menino. E Davi decide que ele vai enfrentar aquele gigante. E o que Davi fala com ele é o seguinte, Davi diz para o gigante, você vem a mim com espada, com lança, com dardos, mas eu vou contra você em nome de quem? Do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. O final da história é que Davi vence Golias, com uma pedrada só. Ele não precisa nem de duas. Uma pedrada só, ele vence Golias. Eu acho tão interessante que a gente conta essas histórias para crianças, a gente lê a Bíblia de noite e conta essas histórias para crianças. Davi rodou a sua funda, jogou a pedra, que cravou no meio da testa do gigante, que caiu com a cara por terra. Davi pega a espada do próprio gigante e corta o pescoço. Agora, boa noite, meu filho vai dormir, né? Olha que coisa, é bem gráfico essa história, mas é assim que acontece. Davi mata o gigante, literalmente, Davi interrompe o ciclo do medo e inicia o ciclo da confiança em Deus. E deixa eu perguntar para você, que tamanho é o gigante que você enfrenta na sua vida? Que monstro é o monstro que você enfrenta na sua vida? E talvez você se sinta pequeno, pequena, como um menino, como uma menina diante de tamanha dificuldade, diante de tamanho desafio, e de fato você precisa interromper o ciclo do medo e iniciar o ciclo da confiança em Deus. Esse é o ciclo que Davi escolheu viver na vida dele. E os irmãos dele que estavam naquela batalha, eles diziam o seguinte, Davi, eu sei que você é presunçoso, eu conheço a maldade que mora no seu coração, você quer se aparecer. E Davi esquece aqueles caras, esquece todas aquelas coisas. Os irmãos dele eram homens de guerra, mas estavam todos medrosos. Não só os irmãos dele, como todo o exército de Saul, não só os irmãos de Davi, não só como todo o exército de Saul, como o próprio Saul, o rei. E seu filho, muito amigo de Davi, posteriormente na história, Jonatas, todos morrendo de medo. Davi interrompe. E o que Deus está dizendo para você nessa manhã é o seguinte, não repita o ciclo. Se você crê, a sua história e a da sua família, elas podem ser mudadas. Se você crê, a sua própria história e a história da sua família podem ser mudadas, mas você precisa crer.
Eu não sei o que você enfrentou na sua família, o que você viveu na sua família, eu não sei o que você enfrenta e o que você vive na sua família. Mas se você crê, essa história pode ser diferente. Davi se torna rei de Israel, porque ele foi ungido rei de Israel. Ele cria para ele mesmo um exército. Na verdade, a Bíblia usa um termo que eu acho interessante. Davi tinha no seu exército um grupo de homens que a gente chama de os valentes de Davi. E entre esses montes de valentes, tinha algumas pessoas bem familiares para Davi. O chefe do exército dele era sobrinho dele, Joabe. E a Bíblia conta a história toda de Davi você vai encontrar principalmente em os dois livros de Samuel. E no segundo livro de Samuel, chega a certa altura do livro que o escritor faz um resumão. E ele conta um monte de coisas da vida de Davi, ele faz um resumão, e na verdade, num determinado momento, ele conta uma história que ele diz o seguinte, que houve ainda uma outra batalha entre os filisteus e Israel, ou seja, não era essa primeira batalha quando Davi era menino. Davi e os seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi se cansou muito, ele já não era mais o mesmo rapazinho, já não era mais tão forte, o tempo passou para ele. E Isbi-Benob, quem está grávida aí, bons nomes para você poder pensar, descendente de Rafa, dependendo da versão que você tem de Rafá, prometeu matar Davi. Deixa eu dar uma pausa aqui e dizer para você. Esses descendentes desse Rafa ou Rafá eram todos gigantes. Todas pessoas do mesmo porte, do mesmo quilate de Golias. Todos eles. E não dá você não precisa pensar demais para você entender o porquê que ele prometeu matar Davi. Imagina o seguinte, você tem um exército e no seu exército tem uma pessoa que é um campeão. Todo mundo vai estar com medo daquele cidadão. E, de repente, um menino com uma pedra mata o campeão. Faz aquele exército ficar desmoralizado. Imagine o tempo que os filisteus não estavam esperando para poder se vingar, não só de Israel, mas em especial se vingar de Davi. A oportunidade que eu tiver de pegar esse sujeito, eu vou pegar. O tempo passa e, de repente, Davi está aí numa luta. E ele se cansa. Um descendente de gigante promete matar Davi. O texto abre um parênteses e fala a respeito desse Isbi-Benob, diz o seguinte, que a ponta de bronze da lança de Isbi-Benob pesava 3,6 kg. E, além disso, ele estava armado com uma espada nova. Lembra que nessa época, ter espada já era uma coisa de luxo. Uma espada nova não é para qualquer um. Mas Abisai, filho de Zeruia, ou Zeruia, dependendo da sua versão, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Então os soldados de Davi lhe juraram, dizendo, nunca mais sairás conosco à guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. O apóstolo Paulo alerta a gente sobre algumas coisas na Bíblia e fala o seguinte, ei, perde muito tempo com esse monte de coisa de genealogia, não. Ficar vendo quem é pai de quem é mãe de quem saiu de onde, perde tempo com isso, não. Usa o seu tempo com as coisas especiais. Mas tem algumas coisas que de vez em quando a genealogia nos ajuda. Não sei se você é familiarizado com essa história e sabe quem é Zeruia. A vizinha lá da minha casa, morava lá, né? Dependendo do lugar onde você vê. Zeruia era uma irmã de Davi. Davi tinha duas irmãs, Zeruia e Abigail. Abisai, filho de Zeruia, sobrinho de Davi. Foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Deixa eu falar uma coisa com você. Nunca se tinha tido na história alguém que tinha enfrentado um gigante. E de repente Davi enfrenta. E, literalmente, ele cria uma geração de matadores de gigante. Sobrinho dele. Deixa eu perguntar para você. Que tipo de coisa você causa naqueles que estão perto de você? Que tipo de reação você causa naqueles que estão perto de você? Esse juramento que os soldados de Davi fazem, isso aqui é uma pausa na sequência, na ordem cronológica da história, e o escritor conta um monte de coisa que aconteceu com Davi. Essa coisa que eles juraram, talvez seja uma das maiores explicações, se você conhece a história bíblica, de você entender o porquê que quando o exército de Israel sai para a guerra, Davi fica em casa e ele tem um pecado de adultério que ele comete com Batseba. Muito provavelmente, essa história aconteceu antes daquele pecado. E é por isso que ele estava lá. Muitos estudiosos, eruditos acreditam assim, e eu sou tentado a acreditar junto com eles. Eu poderia dizer que o que Davi gera no seu sobrinho é inspiração. Inspiração. Deixa eu perguntar para você.
no ciclo que você está escolhendo viver, que tipo de coisa você gera nas pessoas à sua volta? Tem uma palavra mais moderna que o povo está usando agora, né? Ranço ou inspiração? O que você causa nas pessoas que estão à sua volta? O que a sua vida causa nas pessoas que estão à sua volta? Talvez nos seus familiares, no caso aqui de Davi, bem específico, seu sobrinho. O que você vive na sua vida é inspiração do quê? Talvez você vive inspiração de coisas que foram feitas, realizadas no passado, e que talvez você carregue pensando em cima de você, isso é maldição hereditária, isso é consequência. E você tem na sua mão o poder de interromper o ciclo e viver um ciclo novo. O texto caminha, ele conta de outros 2 gigantes que foram mortos. Aliás, dependendo da versão que você lê, e o texto de 2 Samuel, dá até a impressão de que mataram Golias uma outra vez, mas um irmão de Golias, na realidade, é morto também. E chega numa outra história que o texto diz o seguinte: numa outra batalha, em Gate, mesmo lugar de onde saíram aqueles gigantes, havia um homem de grande estatura, gigante novo, que tinha 6 dedos em cada mão, 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafa, você já sabe agora. Ele também era descendente de Rafa. Ele desafiou Israel. Mas Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Historinha para contar para a criança. Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. O pai desse Jonatas estava na primeira batalha, em que Davi, um menino, desafia o gigante e morre, e o gigante morre, ele mata o gigante. Eu não sei que tipo de história era contada naquela família, eu não sei que tipo de coisas era vivido naquela família, mas uma coisa que eu posso ver, perceber, entender e dizer para você que é o que você precisa fazer na vida da sua família, a mesma coisa que esse rapaz decidiu fazer, esse Jonatas. Ele não quis saber quão medroso era o pai dele, ele não quis saber quanta falta de confiança tinha o pai dele no Deus que pode todas as coisas. Ele preferiu seguir o exemplo de alguém que fez alguma coisa que foi coisa boa. Ele preferiu seguir o exemplo no caso, o tio dele. Talvez alguém vai seguir o seu exemplo, e deixa eu perguntar para você, se seguirem o seu exemplo, que tipo de resultado vai ter? Essa é uma pergunta que eu sempre me faço, quando eu penso em relação aos meus filhos, quando eu penso em relação às pessoas que se relacionam comigo no dia a dia na igreja. Se eles resolverem seguir o meu exemplo, que tipo de resultado vai ter? Se eles resolverem seguir as coisas que eu estava fazendo na manhã de hoje, no dia de ontem, se eles resolverem seguir o que você estava fazendo na manhã de hoje ou no dia de ontem, que tipo de inspirações vão ter? Se eles resolverem copiar exatamente o que você fez durante toda essa semana, que tipo de resultado eles vão ter? Eles vão ser arregões ou vão ser matadores de gigantes? Que tipo de pessoa é você? Que tipo de inspiração você gera? Esse é o tipo de pergunta que, de vez em quando, Deus faz para mim. Que tipo de inspiração você gera, Flã? Que tipo de inspiração você gera? Coloque o seu nome na lacuna. Você pode ser copiada? Você pode ser copiado? Decida interromper o ciclo mal. Decida interromper o ciclo mal, seja lá que tipo de desafio que você enfrenta na sua vida. Decida confiar em Deus, interromper esse ciclo e começar um ciclo que é um ciclo de confiança em Deus, um ciclo que transforma vidas, um ciclo que gera, que cria matadores de gigantes, um ciclo que cria, que gera pessoas que têm condições de desafiar todos aqueles que desafiam o Deus Todo-Poderoso. Porque confia em Deus. Porque confia em Deus. É um novo ciclo. Eu e você, nós temos todas as possibilidades nas nossas mãos. Ou de simplesmente repetir os mesmos erros do passado, de simplesmente viver as mesmas vidinhas miseráveis do passado, ou a gente pode escolher viver um novo ciclo. Ou a gente pode escolher viver um novo ciclo. Escolha viver um novo ciclo. E eu espero que seja, de fato,
o tipo de escolha e decisão que você está fazendo, que eu estou fazendo na manhã de hoje. Eu não preciso viver e eu não preciso repetir os erros do passado. Eu posso viver um novo ciclo. Amém? Amém. Amém. Eu não sei quantas coisas que nessa hora talvez passam dentro da sua mente e que você olha, pensa e diz: Senhor, eu gostaria de experimentar um ciclo diferente. Eu gostaria de saber que o Senhor tem para mim coisas diferentes. Eu gostaria de saber que o Senhor faz para mim aquilo que o Senhor tem condições, assim como o Senhor fez para servos no passado. E eu não quero carregar na minha vida erros e desafios que talvez eu fui criado, Eu não quero repassar, não só para os meus filhos, mas para as pessoas que estão à minha volta, as mesmas coisas que causaram e talvez causam os problemas que eu enfrento na minha vida. Talvez você esteja pensando exatamente assim. Nos relacionamentos, nós vivemos dias, e são dias infelizes para o ser humano, porque são dias que causam muitos males, muitos danos na vida de adultos e na vida de crianças. São dias em que os casamentos se desfazem, e nós conseguimos entender que existem situações que você não tem como fazer muito diferente. Às vezes foram escolhas que foram feitas e não tão bem feitas, mas geram consequências na vida dos filhos, geram dores na vida dos filhos. E talvez você é alguém que tenha passado por um momento desse, talvez seu casamento acabou e você teve que reconstruir. Ou talvez você vive numa família em que o casamento dos seus pais acabou. Por consequência, vai ser muito fácil que o seu casamento acabe também. Mas eu vou dizer para você, você pode interromper o ciclo e viver um ciclo novo. Você pode interromper o ciclo e viver um ciclo novo. Talvez os seus pais não tiveram essa opção. Talvez na sua vida você não teve essa opção. Talvez você tomou essa decisão até no momento em que você não imaginava que você poderia ter uma opção diferente. Mas eu digo para você, que é o que a palavra de Deus diz, isso não é maldição hereditária, não, são consequências. Mas você pode interromper esse ciclo e viver um ciclo novo. Talvez você foi abusado, você foi abusada, mas você pode interromper esse ciclo e fazer um ciclo de pessoas que derrama amor, que derrama carinho sobre a vida das crianças, sobre a vida dos filhos, sobre a vida dos sobrinhos. Talvez você foi abusado por tio, por tia, seja lá o que for, mas você pode fazer os seus sobrinhos ser as pessoas mais amadas. Você pode inundá-los de amor, você pode interromper o ciclo mau e criar um novo ciclo. Você não precisa ser um fruto do meio onde você foi educada ou educado, você pode fazer diferente. Você pode viver diferente. Você pode ser matador de gigante. Não importa quão grandes sejam os gigantes, quão bem armados eles estejam. O que você pode repetir é a mesma palavra que Davi falou para Golias. Você vem a mim com espada, com lança e com escudo, com dardos. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Aquela canção que a gente cantou no início, a primeira canção que a gente cantou hoje, talvez você não estivesse aqui. Eu levanto um aleluia na presença do inimigo. É uma paráfrase total do tempo em que Davi está ali diante daquele Golias. A canção é arma para mim, o louvor é arma para mim, porque eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E eu canto ainda mais alto, porque eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Eu não vou com espada, com lança ou com armas humanas, com armas naturais. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Você pode ir em nome do Senhor dos Exércitos e destruir todos os inimigos que se levantam contra você. Interromper esse ciclo mau e começar um novo ciclo. Porque você tem nas suas mãos o poder que ressuscitou Jesus Cristo de entre os mortos. Ele mora dentro de você e quer te dar um novo ciclo. Eu não sei que tipo de dificuldade você enfrenta, que tipo de problema você enfrenta.
Eu não sei que tipo de dificuldade você enfrentou, talvez na sua infância ou no seu passado, mas eu sei que hoje, nesse minuto, você pode colocar o carimbo de basta e começar um novo ciclo na sua vida. Se você tem se sentido desafiado ou desafiada, por Deus mesmo, não por mim, por Deus mesmo, a dar o carimbo de basta em alguma coisa na sua vida que talvez seja um gigante, e dizer: você pode vir com espada, com lança, com escudo e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, e porque eu já fui liberto pelo Filho, eu sou verdadeiramente livre, e nada dessas coisas tem poder sobre mim, porque Jesus Cristo me comprou. Vem cá para frente, eu quero orar com você.